Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nesta semana, no dia 2 de abril, nós comemoramos 114 anos do nascimento do médium Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Um personagem querido da história recente do nosso país, ele foi um homem de uma personalidade tão marcante e amorosa que muitos de nós, até mesmo pessoas que não se dizem espíritas, sabem fatos sobre a vida dele, comentam as suas obras de caridade, falam dos seus livros, das cartas psicografadas. Nós vamos, então, aproveitar essa data para tentar extrair dos exemplos deixados por ele a inspiração para a nossa própria reforma íntima, para a nossa própria melhoria espiritual. Mas antes de começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Não digas que o dinheiro é a causa dos males que atormentam a terra. Se contemplas o firmamento aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nola ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. Basta ligeiro olhar no campo do mundo para que entendas a moeda por seiva da atividade, sustentando reconforto e educação, segurança e beneficência. O pão extingue a fome, o dinheiro ajuda a produzi-lo. O livro espanca as trevas do espírito, o dinheiro protege-lhe a expansão. A veste agasalha o corpo, o dinheiro ajuda a entretecê-la. A casa abriga, o dinheiro apoia-lhe a construção. O remédio socorre, o dinheiro incentiva-lhe o preparo. A caridade suprime a penúria, o dinheiro assegura-lhe as manifestações. O dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue no mundo orgânico, circulando garante a vida e parando acelera a morte. Valores amoedados, sejam em metal ou papel, são sementes de realização e alegria. E observe-se que ninguém está impedido de multiplicá-las nas próprias mãos através do trabalho honesto. É por isso que a doutrina espírita nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele, a benefício de quantos te partilhem uma caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. Dá-lhe passagem para o reino do bem, agindo e servindo-te dele a benefício de quantos te partilham a caminhada, e estarás em conjunção incessante com o suprimento divino, que te abençoará a prosperidade e te resguardará a presença na terra por fonte viva do eterno bem. O médium Chico Xavier foi um homem tão respeitado e querido por todos, dentro e fora da doutrina espírita, que foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, numa votação realizada pelo canal SBT no ano de 2012. E no início dos anos 80 ele foi inclusive indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Deixou uma obra extensa, bastante conhecida por todos nós. Foram mais de 400 de livros psicografados, que já haviam vendido 50 milhões de exemplares na ocasião da morte dele, e que continuaram sempre a ser vendidos e até traduzidos
para outras línguas. Com isso, ele se tornou o maior escritor brasileiro, maior sucesso comercial da história da nossa literatura. Mas, apesar disso, ele sempre cedeu todos os direitos autorais em cartório para instituições de caridade. Ele também psicografou cerca de 10.000 cartas, levando fé, levando esperança a muitas famílias que haviam perdido parentes e ensinando a todas aquelas pessoas que sofriam que a alma é eterna, que a vida continua, e nunca tendo cobrado nada a nenhum destinatário dessas cartas. Ele, ao longo da vida, teve emprego simples, porque teve pouca escolaridade, e com isso também levou uma vida sempre muito modesta. Nós não queremos nos demorar muito na sua biografia, porque ela já é conhecida de muitos. Nós temos filmes, inclusive, contando a sua trajetória, mas nós queremos contar um pouco da sua trajetória apenas para que nós possamos contextualizar e lembrar do quão especial era a sua personalidade. E olhando para o legado que ele nos deixou, para o seu comportamento sempre caridoso, humilde, ao longo da vida, o que nós poderíamos extrair para as nossas próprias vidas neste momento? Nós separamos alguns exemplos do seu comportamento sempre tão bom e generoso. Chico era um homem gentil, amável com todos, indistintamente. O seu amor era incondicional, como sempre nos pediu Jesus. Ele não fazia alarde dos seus feitos, não se envaidecia com a projeção da sua obra, dos seus livros, não se contagiava nem com elogios, nem com críticas. Apenas trabalhava no bem, sempre humilde, sempre discreto. E assim, como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, onde nós temos uma mensagem recebida em Paris, em 1863, que é intitulada A Virtude. A virtude, no seu mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas falhas morais, que as desornam e enfraquecem. Não é virtuoso aquele que faz a ostentação da sua virtude, pois lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. E nós vemos que então Chico Xavier era exatamente o exemplo dessa virtude. Será que conseguimos agir assim, trabalhando sempre no bem com humildade, sem nos envaidecermos, assim como Chico nos exemplificou tão bem? A maledicência é um outro mau hábito no qual a maioria de nós se perde, porque nós temos a tendência a criticar o comportamento do outro, sempre achando que nós mesmos somos melhores ou somos donos da verdade, e com isso nós perdemos a chance de olhar para nós mesmos e de nos corrigir ao longo da jornada, que deveria ser o nosso objetivo na encarnação. E quanto a esse tema, maledicência, fofoca, Chico Xavier também tinha o seu exemplo. Ele dizia que nós deveríamos ser a estação final dos comentários sobre a vida dos outros. Ou seja, quando alguém vier até nós falando mal de outra pessoa, fazendo comentários sobre outra pessoa, ou mesmo hoje em dia, com a internet, quando lemos comentários maldosos sobre alguém, que aquele comentário em nós termine, que não passemos adiante, que sejamos, portanto, a estação final da fofoca. Mesmo as críticas em pensamento, mesmo qualquer comentário maledicente, não devemos passar adiante. É um ato de caridade com o próximo. É também responsabilidade, porque nós devemos estar conscientes de que, antes de tudo, nós temos que enxergar os nossos próprios erros e corrigi-los. Nós será que temos essa disciplina de jamais cairmos na maledicência, jamais criticarmos ou julgarmos o comportamento do outro, sem espalhar comentários nocivos àquela pessoa, inclusive porque atualmente se tornou tão fácil compartilhar informações com irresponsabilidade pelas redes sociais. E Chico, nesse tema, era também um grande exemplo a ser seguido. Nós gastamos o nosso tempo e a nossa energia reclamando de amigos, do motorista do carro ao lado,
do cliente que nos pediu algo com impaciência ou do funcionário de algum local que não nos atendeu da forma adequada. Isso tudo sem pensarmos que nós próprios também somos imperfeitos, também somos suscetíveis de errar ou de magoar o nosso próximo. Então, por que não buscarmos o perdão? Por que não estancarmos a maledicência? Não nos pediu Jesus justamente para não jogarmos pedra naquele que pecou, se nós também tivermos pecado? Não nos pediu para que não julgássemos, para não sermos julgados? E, falando em perdão, Chico Xavier também nos deixou seus exemplos inesquecíveis. Ele dizia o seguinte: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda trazemos também as nossas. Nós, que nos desgastamos tanto cultivando mágoas, melindres, nos sentindo ofendidos por coisas tão transitórias, intimamente desaprovando o comportamento do nosso ofensor, que é tão imperfeito quanto nós mesmos, como nós podemos elevar o nosso espírito e nos inspirarmos nos exemplos que Chico nos deixou? Aprendermos a ser mais humildes, a exterminar a maledicência inútil da nossa própria fala, aprender a perdoar com amor sem impor condições. Pode parecer difícil, mas nós podemos, sim, começar devagarinho esse exercício de vigiar o nosso comportamento e os nossos pensamentos, para melhorarmos o nosso espírito no dia a dia. Foi esse exercício de autoobservação, de melhoria constante de nós mesmos, que nós, inclusive, falamos no nosso último programa e que acaba sendo um assunto tão essencial para todos nós, que merece sempre ser revisitado, e do qual Chico Xavier foi um grande exemplo e uma grande inspiração para todos nós, para a nossa educação moral, para evoluirmos e aperfeiçoarmos continuamente o nosso espírito. A melhor homenagem que nós podemos fazer nessa data a Chico Xavier é, sem dúvida, seguirmos os exemplos dele no nosso dia a dia. E, quem sabe, no nosso ambiente familiar, nos nossos ambientes de trabalho, no trânsito, em todos os lugares por onde nós passarmos, nós buscarmos ser mais gentis, mais humildes, criticando menos, amando e perdoando mais.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. O consenso é geral quando se trata de Chico Xavier. Todos o respeitam e admiram por tudo que ele representou e continua representando para toda a humanidade. O grande benfeitor que se sacrificou desde a mais tenra idade para cumprir a grandiosa missão que lhe foi confiada por Jesus, mestre dos mestres, independentemente de credo, de religião, filosofia, ele tem merecido o respeito da grande maioria. Neste mês de abril, nós nos lembramos dele com todo carinho, porque ele estaria completando 114 anos no dia 2. Um exemplo de fé, abnegação e humildade sem limites. Quem nos acompanha aqui no programa sabe que trazemos para a nossa reflexão temas relacionados às virtudes e também aos vícios que cultivamos e que tanto faz mal à nossa alma, nos colocando numa posição estacionária do ponto de vista da evolução espiritual. E quantos de nós, teria a abnegação, a humildade e a obediência aos desígnios de Deus, como Chico teve? Em sua homenagem, eu vou contar um episódio ocorrido, com ele mesmo, relatado no livro Chico Xavier, Isabel, a Santa Rainha de Portugal, ou Rainha Santa de Portugal. Autor Eduardo Monteiro, médium Walter Turini. E o espírito é de Monsenhor Eusébio Sintra, que ditou esse conto maravilhoso. Quando Chico tinha 17 anos de idade, ele estava em seu quarto à noite, orando de joelhos, ao pé da sua cama, quando ele viu o quarto se iluminar e uma senhora de admirável presença dirigiu-se a ele, falando em castelhano. Mesmo ignorando este idioma, imagine que o Chico entendeu perfeitamente o que ela dizia. Francisco, em nome de nosso Senhor Jesus, dizia ela, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. Emocionado e em lágrimas, Chico lhe perguntou, senhora, quem sois? E ela respondeu, você não se lembra agora de mim. No entanto, sou Isabel de Aragão. Chico não conhecia nenhuma senhora com este nome e estranhou o que ela dizia. No entanto, uma força o continha, calando de qualquer comentário. Ele ficou quietinho, com relação à origem, quem ela era. Mas ele perguntou, Senhor, eu sou pobre, eu nada tenho para dar. Que auxílio eu poderei dar aos mais pobres do que eu? Ela esclareceu com doçura, você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. E Chico argumentou com pesar, mas como eu poderei repartir pães com os outros? E a senhora sorriu e esclareceu. Chegará o tempo em que você disporá de recursos, você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas lágrimas que produzir, mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa.
Confiemos na bondade do Senhor. Bom, Chico passou as 2 semanas seguintes sem entender o significado de gentes peninsulares e sem saber quem teria sido Isabel de Aragão. Uma noite após suas preces, surge um espírito que se identificou como Fernão Mendes, dizendo que havia sido, no século XIV, confessor de Isabel, a Rainha Santa de Portugal, que reinou de 1270 a 1336. Explicou-lhe o significado de gentes peninsulares, como sendo os habitantes da Península Europeia. Também lhe disse, por recomendação dela, não lhe faltariam recursos para a distribuição dos pães aos necessitados. No primeiro sábado, após a ocorrência, Chico e sua irmã Luísa foram até uma ponte onde se refugiavam alguns indigentes. Levavam para eles um cesto, apenas com 8 pães, que repartiram entre todos. Foi assim que ele iniciou essa tarefa em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, que durou de 1927 a 1958. Em janeiro de 1959, Chico mudou-se para Uberaba. Sua casa ficava vizinha de 3 núcleos de favelas. A distribuição de pães foi novamente retomada, atendendo aquelas comunidades carentes, todos os sábados, chegando a distribuir em torno de 1.500 pães por semana. É o famoso pão do Chico. Eu acho que alguns de nós já lembramos dessa atividade do nosso querido Chico. Podemos chamar de um programa social. Foi imitado por muitas casas espíritas em todo o Brasil, com a distribuição de pães aos necessitados. Eu gostaria, então, de fazer essa homenagem ao nosso querido Chico Xavier, que ele receba de todos nós o amor, o carinho, a gratidão por tudo que ele representa para as nossas vidas. O nosso grande exemplo contemporâneo de muitos de nós, e que teve a oportunidade de conhecê-lo, de acompanhar o seu trabalho, a sua missão digna. Que ele ore por nós, de onde estiver, ao lado do nosso anjo Ismael, ao lado de Jesus. Até o próximo encontro, um grande abraço. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre é muito bom estarmos novamente juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema Utilidade Providencial da Riqueza, o qual consta no livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde no item 7 do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, os espíritos da codificação espírita deixaram-nos os seguintes ensinamentos a respeito, dizendo: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna à razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos aos quais se dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova
muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu. Os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto. O quê? A sua primeira condição, aqueles que ele a partilharam, aqueles que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vazio. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para aquele que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados com propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se daquilo que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens dos quais era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a mostrar o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vazio nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso foi o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, obter, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos colocar a culpa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso aquilo que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito,
O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos todos os obstáculos materiais que os separam e que sejam tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas para os levar a efeito, precisa de recursos. Quais recursos? A necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. E os espíritos da codificação concluem as suas orientações dizendo: a atividade que esses mesmos trabalhos impõem ao homem amplia-lhe e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde às grandes, ou seja, a compreender as grandes verdades morais. É a riqueza o meio primordial de execução, pois sem ela não mais seriam criados grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Amigas e amigos, os espíritos da codificação deixam bem esclarecido que tudo na natureza tem uma finalidade, um objetivo, cabendo ao homem buscar esta finalidade e este objetivo, para que possa entender que não somos da terra, estamos transitoriamente em experiências de provas e expiações para ajustar as tremendas diferenças que cada um de nós ocasionou nas encarnações passadas. A riqueza é importantíssima, se nela estivermos inseridos, para que cada um de nós consiga pôr em prática os ensinamentos do Mestre e os exemplos dele, Jesus, nós devemos fazer o quê? Amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, o nosso progresso, em consonância com as leis universais, somente acontecerá com trabalho, instrução e caridade, pois em termos de bens materiais, nada levaremos desta bendita e querida escola terra ao findar a nossa existência. Vamos então trabalhar, 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 confiando sempre em Deus, Jesus e nos benfeitores espirituais, para que todos nós consigamos continuar ampliando nossas tarefas solidárias, fraternas e caritativas em prol do próximo. Agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Boas reflexões, até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe o link com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas.
Muito obrigada e até a semana que vem.